A maior parte das pessoas, quando ouve a frase terapias holísticas, relaciona logo com terapias alternativas, que na realidade essa palavra holística não tem nada a ver com isso. E infelizmente a imensa maioria das pessoas, quando ouve holístico com alternativo, acaba recebendo uma conotação extremamente negativa. Em que sentido? Como se aquilo tivesse menor importância. E é claro que, se você já assistiu pelo menos um vídeo nosso sobre programação preditiva, eu diria que isso é uma forma de, ao usar esse termo tão pejorativamente, você acaba rebaixando a reputação de terapias muito importantes, até mesmo como a acupuntura, rebaixando para mais baixo que o chão. Então eu vou usar de uma forma bem correta esse termo agora. Quando a gente usa o termo holístico, nós estamos querendo dizer integral. Esse quadro aqui atrás de mim, que fica aqui no consultório, ao lado aqui, aqui no cantinho, tem uma prancha com várias partes do corpo humano. É claro que tanto esse quadro aqui quanto essa prancha aqui do lado, nós usamos especificamente na acupuntura, na prática da medicina oriental, porque neles você vai encontrar os pontos que nós usamos no estudo, na prática, no tratamento com a acupuntura. Mas por que eu estou falando isso? Esse quadro aqui atrás de mim tem um corpo humano. O corpo humano ele não está em pedaço. Se você olha ele de cima a baixo, ele está completo. Então, quando a gente vai tratar de alguém, usando para isso todos os princípios da medicina oriental, no meu caso a escola japonesa, nós enxergamos a pessoa como uma unidade. Ou seja, nunca vai acontecer da pessoa chegar com uma dor de cabeça e eu tratar da dor de cabeça. Muitas vezes a origem da dor de cabeça está lá no pé. Então só para exemplificar, eu já tive a oportunidade de ver muitos profissionais dizendo que enxaqueca, por exemplo, é algo que não tem uma razão clara identificada. Estranho, eu não penso assim. A gente não vai separar a cabeça do resto do corpo. Se a gente não faz isso, eu nunca vou chegar para dizer que a enxaqueca de um determinado paciente é idiopática. Talvez você já tenha ouvido um médico dizer para você que o seu problema era de origem idiopática. Esse seu problema é idiopático. Palavra bonita, né? E aí você fica sem saber entender por quê. Resumidamente, quando o profissional chega para você e diz: isso é de origem idiopática, isso é idiopático, ele basicamente está dizendo, o que ele está querendo dizer é o seguinte: eu não sei como tratar isso. É isso que ele está querendo dizer. Usando uma palavra bonitinha, rebuscada, é isso que ele está querendo dizer. Mas enfim, qual é o meu objetivo aqui hoje? Qual é o objetivo da gente com esse vídeo daqui de hoje? Ajudar você que acompanha o nosso trabalho a começar a pensar como um acupunturista pensa.
ou pelo menos começar a mostrar para você como fazer isso. E para isso eu vou apresentar hoje aqui uma ferramenta que em todos os momentos da sua vida, como terapeuta, como acupunturista, um chefoterapeuta, não importa, ou se você é simplesmente um reflexologista. E que ferramenta é essa? O círculo dos 5 elementos. Mas para que é que eu vou mostrar isso se você não é terapeuta? Para que você comece a entender como é que você deve enxergar o seu corpo a partir de agora, para que, se pelo menos você não conseguir evitar uma doença, um problema de saúde, mas você pelo menos já dispor de meios para começar a entender o porquê dele ter surgido na sua vida. Então eu já vou de cara dizendo o seguinte: todos vocês sabem que nós temos um canal no Telegram. Essa semana eu prometo a vocês, nós vamos postar um vídeo lá no Telegram, só lá no Telegram, explicando por que a gente tem esse canal aqui no YouTube e outro canal no Telegram. Não é suficiente um só? Pois eu vou explicar para vocês essa semana em um vídeo só lá no Telegram porque a gente precisa ter 2 canais. O que nós vamos mostrar hoje aqui para vocês é como você pode começar a se entender a partir do círculo dos 5 elementos. Então o que é que eu sugiro? Vá lá no nosso canal do Telegram, porque esse vídeo aqui, esse mesmo vídeo aqui do YouTube que você está assistindo pelo YouTube, o pessoal do Telegram, além desse vídeo, além de receber este vídeo aqui, também vai receber a prancha do círculo dos 5 elementos. Vai poder baixar, imprimir, mandar plastificar e começar a fazer uso dele, que vocês vão começar a entender hoje. Infelizmente, nós só vamos poder fazer isso, nós só vamos poder disponibilizar essa prancha, essa pequena prancha, lá para o pessoal do Telegram. Entra lá, você também vai poder ter acesso a essa prancha. Tudo isso, por que só vai disponibilizar isso no Telegram? Por que eu só vou disponibilizar isso no Telegram? E como eu disse, por que 2 canais, um no YouTube e outro no Telegram? Essa semana vocês vão saber por quê. Porque que aqui sempre tem o link de acesso ao nosso Apoia-se, dados da minha conta para aqueles que quiserem contribuir com o nosso trabalho. Por que tudo isso? Essa semana lá no Telegram vocês vão entender por quê. E por que eu só vou postar no Telegram, não vou postar aqui no YouTube, vocês vão saber por que também. Mas por enquanto, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vamos lá. Pessoal, apresento-vos o Círculo da Água. O meu intuito aqui é ser o mais didático possível para que todo mundo possa entender o que eu vou explanar aqui e possa passar a aplicar a partir de agora. No Círculo da Água nós temos o que chamamos de elementos. São 5 elementos. Começando aqui do alto, aqui em azul, e seguindo sentido horário. A água, depois da água, madeira, fogo, terra, metal e assim por diante. Percebam que em cada um desses elementos vocês vão ter uma víscera e um órgão. Sempre. Então aqui da água, a gente tem uma víscera, bexiga, e um órgão, rins. Então o que é que a gente precisa entender? Tá claro que cada víscera e órgão de cada um desses elementos
tem uma energia que tem a ver com esse elemento. A gente está considerando esse círculo girando no sentido horário, como está essa setinha azul. Essa seta que está em azul, ela significa o ciclo de geração. Então eu vou explicar bem direitinho. Imagine assim, que você tem uma planta que está aqui em verde na madeira. O que é que você faz se você quiser nutrir essa planta? Se você quer que ela cresça, frutifique, você vai dar água para essa planta, né? Então a água nutre a madeira, assim como a madeira nutre o fogo, não é verdade? Se você tem fogo e joga madeira nele, o que é que você faz? Você alimenta aquele fogo. Então o fogo gera ou nutre a terra nutre o metal e assim por diante. Quer ver uma coisa? Rins tem como elemento água, não é isso? O que é que acontece se você não nutre a madeira? Claro, não vai frutificar. Então vamos pensar da seguinte maneira. Se você seguir o exemplo aqui da água, para todos os outros elementos, vai ficar fácil de entender onde a gente quer chegar. Significa dizer que cada um desses elementos depende do anterior, assim como o posterior a ele depende dele. E essas setinhas em vermelho é o que a gente chama de ciclo de dominação. O que é isso? A água não deve nutrir a madeira, ou seja, rins e bexiga não tem que nutrir vesícula e fígado. O que é que acontece quando você não tem uma madeira nutrida? O que é que acontece quando você não dá água para essa madeira? Aí abre o ciclo de dominação. Então, já que a madeira não está recebendo nutrição da água, aí abre o ciclo de dominação que vai fazer o quê? Em vez da água nutrir a madeira, vai ser o metal que vai nutrir a madeira. Mas perceba o seguinte, o metal é para nutrir a água. Se ele nutre a madeira, quer que ele quer não, ele vai nutrir a água e a madeira ao mesmo tempo. Então, na realidade, o que dá sentido e gera a vida é esse ciclo que está em azul. Quando algum elemento desse ciclo aqui deixa de exercer o papel dele, pegando o exemplo aqui da água, né? Quando a água deixa de nutrir a madeira seca, não é verdade? Então, se tem alguma coisa errada com esse ciclo aqui de geração, quando um elemento deixa de nutrir o outro, obrigatoriamente ele abre um ciclo de dominação. Não é que seja um ciclo errado, mas ele se inicia quando o ciclo de geração, que é esse azul, tem alguma coisa que está acontecendo de errado com ele. Então eu vou dar um exemplo para todos vocês. Se você apresenta cálculos renais, qual é a primeira coisa que você ouve falar? Ah, fulano tem cálculo renal, então deve estar tomando pouca água. Então, usando esses princípios que nós acabamos de passar, então você vai ter um raciocínio um pouquinho mais rico. Se fulano tem cálculo renal, olha assim, rins estão na água. Quem é que nutre a água? Não é o metal? Se a pessoa tem cálculo renal, procura ver o que é que está de errado no intestino grosso, nos pulmões. Procura ver isso. Muitas vezes a pessoa é portador de câncer. Por exemplo, o câncer a gente aprende na medicina oriental que tem origem numa energia que começa nos pulmões. Que energia é essa? Energia de mágoa. Então, muitas vezes, quando você vai trabalhar a função emocional relacionada à mágoa na pessoa, muitas vezes você já resolve a questão de cálculos renais. Ah, você conhece uma pessoa que tem problema de constipação, intestino preso. Quem é que nutre o metal, que é intestino grosso, né? É a terra. Quem é que está na terra? Estômago e baço pâncreas. Na medicina oriental, o baço e o pâncreas são considerados um órgão só porque trabalham em uníssono, como se fossem um órgão só. Então eu queria pedir a vocês agora o seguinte: vai lá no nosso grupo do Telegram, baixa esta fichinha aqui com o círculo da água, analisa, procura observar o que está faltando, que está fazendo com que você esteja doente. É lógico que isso aqui que eu expliquei, como eu disse, que eu expliquei de forma bem didática para que todo mundo pudesse entender. Esse ciclo aqui
é um círculo fechado, é um círculo que você tem que começar a pensar, como eu falei, de forma holística, ou seja, integral. Pensa um pouquinho sobre tudo isso que eu falei. Se tem alguma dúvida, algo não ficou claro, vai aqui embaixo nos comentários, coloca aqui o que você está querendo saber. É dessa forma que eu encerro esse vídeo de hoje e pedindo a vocês, vamos interagir e me estimulem a transmitir cada vez mais conhecimento para vocês. Eu estou aqui para isso, é para ajudar todos vocês a reencontrarem sua saúde integral. Tenham todos saúde, muita paz e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.